update, né, que vai ser o update Firebase Rows, vai ser do tipo da tabela vídeos. Qual que é o matching row? Vai ser o ID, tem que ser igual ao ID do vídeo que a gente está assistindo. Então, de onde eu pego isso? Eu pego do nosso banco de dados de vídeos, aonde, qual é o index? O item at index, specific index do nosso page view, né, da página atual. Então, o edit state, page view current index. O que eu quero? Quero saber o ID dele, tá? Vou vir aqui em confirm. Posso vir aqui e copiar, tá? Copiar aqui e agora eu vou setar o valor das visualizações. Então, vou vir aqui, visualizações, posso digitar aqui também visualizações, ele vai aparecer. Aqui, seletor de imagens, de variáveis, digito code expression. Qual é o argumento que a gente quer? A gente quer saber o valor das visualizações atuais. Qual é o tipo dessas visualizações? Do tipo integer. Venho aqui e posso colar, tá? Porque a gente já fez, acabou de fazer ali em cima esse filtro para buscar o ID. Agora, do mesmo vídeo, a gente vai pegar a visualização. Então, simplesmente copiei e estou colando aqui o nosso filtro e só venho aqui e mudo, né? Antes eu estava pegando o ID, agora eu quero pegar as visualizações, tá? Deixei o nome de var1 aqui também, e aqui embaixo eu vou usar var1 mais 1, ou seja, estou pegando a quantidade de visualizações atual e adicionando mais um item, tá? Que é uma expressão matemática normal. Só que dentro desse var, ele está armazenando o número de visualizações, tá bom? Então, beleza, agora nós já temos o sistema de adicionar a quantidade de visualizações aqui. Deixa eu verificar se tem alguma parte nos vídeos públicos que mostra a quantidade de visualizações. Acredito que não, né? Você não consegue ver. Beleza. Show. Então, vamos testar agora, né? Vou dar aqui um reload. Travou o Flutterflow. Vai ter que reiniciar. Não sei o que acontece, que de vez em quando ele buga. Então, vou vir aqui em forçar encerramento. Vou fechar aqui que estava aberto, né, o teste, e vou abrir ele de novo. Ok. Redes social lives. Vou abrir ele de novo aqui. Então, a gente vai começar a usar esses botões agora, tá? Curtida, compartilhar, o salvamento, Chrome, teste. Então, vamos entrar aqui. É o teste 2. Botão direito, inspecionar para ficar no tamanho aqui do... Então, a gente vai clicar no botão para o lado e ele vai contabilizar a visualização, tá? Deixa eu tirar o áudio aqui. Se a gente voltar aqui dentro do sistema, já atualizou lá uma visualização, tá? Você pode ver que os outros estão zerados, tá? Vou para o próximo. Agora, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Atualizou aqui, ó, mais uma visualização. Então, toda vez que a gente for e voltar, ele está dando uma visualização. Não é o correto, tá? Porque a pessoa pode só ficar e voltando para dar visualização para ela, mas depois a gente vai aprimorando, tá? Vamos primeiro fazer tudo funcionar, depois a gente vai pulindo.
porque aí leva mais tempo e tem que pensar numa lógica, tá bom? Então, vou voltar aqui para outro vídeo. A gente vai ver que deu mais uma atualização aqui. Parece que não está atualizando ali. Deixa eu ver por que que ele não está atualizando novamente, tá? Ele deveria estar adicionando mais uma visualização aqui quando a gente passa para cá. Então, é para ele ter atualizado aqui e é para ele ter atualizado aqui. Vou ver se como travou o Flutterflow pela hora, se não deu algum problema aqui, peraí. Então a gente está vindo aqui, está dando o match row, vídeo, index page videos, ID, visualizações, code expression, a gente está pegando as visualizações do page view, visualizações, par 1 mais 1, então tá certo aqui. E aqui a gente está pegando aqui também ID igual a ID, vem de videos row, index page view, aí a gente atualiza a página aqui, tá ok. Deixa eu dar mais uma atualizada aqui para a gente conferir. Mudei para outra página, mudei para outra página, voltei. Vamos ver aqui no banco de dados se atualizou. Atualizou aqui os dois, tá? Agora eu vou voltar aqui para essa página e ele é para ter atualizado para 3 ali. Não sei por que ele não está atualizando. Ele só está atualizando a primeira vez. Deixa eu verificar. Eu vou fazer o seguinte, vou tentar inverter. Então, a hora que eu mudar, ele vai atualizar. O correto é, ele vai ver o vídeo e depois atualizar, né? Então, vamos ver. Vou mandar para cá. Atualizou para 3. Se eu for para lá, ele atualizou para 3. E ele deveria voltar aqui e atualizar para 4 também. Então vamos ver. Atualizou para 3. Beleza. Vou ir para cá. Vou voltar para cá. E vou voltar para cá. Vamos ver. Ele vai alterar lá. Ele não está alterando os vídeos que a gente já voltou para aquela página. Deixa eu fazer um teste aqui.
Depois que a gente atualizar, eu vou dar um update state só para ele recarregar a página aqui e a gente ver se vai dar certo, tá? Vou adicionar aqui. A gente vai dar um reload e a gente vai testar. Boa tarde a todos que estão entrando. Existência, Mars, Bruna, Fieles, Adeildo, HB, Johnny, User 88, Gis, 560, Cleverson, Thaís. Muito boa tarde a todos. Vamos testar lá agora de novo. Deixa eu ver como está no banco de dados. Beleza. Então a gente vai passar para cá. Atualiza. Aí ele passa para cá. Ele deveria atualizar. A gente volta para cá. Ele deveria atualizar. Vamos ver aqui. Atualizou aqui e tal. Mas o que eu preciso saber é... Oi. Voltamos para esse vídeo. E voltamos para esse aqui. Então, ali tinha que estar com 5. Ele não está atualizando quando a gente faz a primeira... Depois que a gente vai a próxima vez. Só quando pega a primeira vez do vídeo ali. Deixa eu ver se tem... A gente chega no page... Deixa eu ver uma coisa aqui. O nosso page view. Estou fazendo update on page swap. Vou tirar esse update on page swap para a gente ver se dá alguma diferença. Vamos testar aqui de novo. Vou vir para frente. E, teoricamente, a gente tem que ver os vídeos aqui como 6, né? Porque a gente foi e voltou. Não, está atualizando só uma vez só. Quando a gente atualiza com o valor atual do... E ele está passando por aqui, porque vou fazer uma coisa, vou colocar um em cima, um antes de fazer e um depois. Depois a gente testa de novo. Tem um de cima, que eu estou atualizando a página para ver se ele pega esse refresh e nos traz de volta e atualiza toda vez que a gente passar pela página, né? Então a gente está aqui com 1, 2, 4, 4, 3. Teoricamente eu passo uma vez, vai estar com 5 e eu quero voltar, teria que estar com 6, tá? Então esse seria o fluxo para poder estar correto, né? Eu vou, vai para 5, aqueles que estão com maior visualizações, eu volto, deveria estar com 6. Vamos verificar aqui. Não, ele só está realmente, por algum motivo, ele só deixa fazer a primeira vez. Seria mais ou menos o que acontece com o Bunny, né? Vou passar de novo aqui para a gente ver.
Ele não está atualizando mais de uma vez, entendeu? Quando a gente passa pela página, ele deveria atualizar. Deixa eu tirar isso aqui, que a gente viu não faz diferença. Agora eu vou fazer uma espécie de debug, né, para saber se tem algum erro e etc. Primeiramente, o que eu quero saber é qual é o ID que está vindo toda vez que eu passo a página. O que eu vou colocar? Vou colocar um information, tá? Depois que eu faço, eu quero colocar um information e eu quero saber qual que é o ID que está vindo do banco de dados. E na visualizações, eu quero também saber qual que seria o novo valor toda vez que eu passar ali, tá bom? Para ver se está vindo certo. Então, estou pegando o ID e estou pegando o code expression, que seria para ele atualizar um novo valor. Porque às vezes ele está pegando o valor. Tá. é, eu acho que eu já sei qual que é o erro. Eu já sei qual que é o erro. Então, vou passar o vídeo. É o ID 5 e ele está com 6 visualizações agora, certo? Ok. Se eu for para lá, ID 4, 6 visualizações. Ok. Se eu voltar, o ID 5 e ele está com 6 visualizações. Então, ele está fazendo o update lá no banco de dados. Porém, o que, que acontece? Como a gente não atualizou o banco de dados aqui e ele não está em real time, ou seja, atualizando automaticamente o banco de dados aqui quando a gente muda de página, então está acontecendo o quê? Eu estou pegando um valor que só carregou uma vez. Então, ó, quando a gente vem aqui na nossa página, dá para ele fazer uma única chamada ao banco de dados, certo? Está aqui, ó, o single time query. Não está habilitado, mas é que a gente não habilitou no banco de dados. Então, o que acontece? Toda vez que eu faço uma alteração dentro do banco de dados, eu não vejo o resultado aqui, porque eu só fiz a chamada uma vez e posso mudar várias vezes lá o banco de dados. Enquanto eu não atualizar o meu aplicativo aqui, ele não vai pegar essas informações atualizadas do banco de dados, tá? Então, o que, que eu vou fazer para a gente testar? Eu vou vir aqui no banco de dados e vou habilitar aqui o real time, ou seja, que ele é em tempo real. Então, quando eu tiver uma atualização aqui, eu recebo uma atualização lá no sistema e ele iria atualizar. Porém, nós temos um problema, né? Que o problema é o seguinte: quando eu faço isso aqui, habilita aqui uma nova action dentro da onde eu faço a chamada, que é o onDataChange, para eu fazer alguma coisa quando a data mudar, tá? Mas eu quero fazer um teste com vocês aqui, para a gente não mudar, para a gente ver se a gente consegue receber essa alteração automaticamente aqui no sistema, tá? O que acontece? Eu deveria atualizar o meu banco de dados para 6 visualizações e quando mudasse no banco de dados, eu já retornaria e teria esse valor atualizado aqui dentro do meu banco de dados também, né, da minha exibição. Porque senão eu tenho que ir lá recarregar todas as imagens de novo para pegar e contabilizar essa nova visualização, tá bom? Mas vamos ver aqui, eu fiz esse ajuste, vamos ver se o que acontece. Confesso para vocês que eu não fiz esse teste antes, então a gente está fazendo agora, e é assim que funciona, igual eu falei para vocês, eu não fiz muitos testes antes, para que realmente, se a gente enfrentasse uma dificuldade, eu mostrar para vocês como eu tento lidar com isso, tá bom? Então, vamos ver lá agora. Vou passar, beleza? Ele atualizou de 5 para 7, ok? Agora ele atualizou aqui o banco de dados com 7, né? Se a gente for ver aqui, esperar ele atualizar. Vai demorando um pouquinho, mas já atualiza. Vamos ver. Ah, porque eu não cheguei a dar o confirm lá ainda primeiro. Desculpa. Eu tenho que dar um ok para ele poder atualizar o banco de dados aqui. Me desculpem. Deixa eu atualizar aqui. Olha lá, apareceu o 7. Só que esse 7, ele não estava refletindo, voltando
essa atualização para o meu banco de dados aqui. Ele estava continuando com o número 6 ainda, então por isso que ele não fazia essa atualização, entendeu? Se eu voltar para cá, ele continua com 7, então, ou seja, não deu certo. Se eu for para frente, ele vai atualizar para 5, para 4. Se eu voltar para cá, 8, ok. Se eu voltar para cá, 8, ok. Agora ele está pegando essa atualização. Por quê? Porque eu habilitei o real time aqui. Então agora está dando certo, tá? Então toda vez que eu passar, agora está atualizando, porque agora eu estou pegando os valores atualizados. Porém, isso tem um custo para o nosso banco de dados, né? Se eu for ver aqui, ó, vou em Project Settings e eu for aqui em Usage, ou seja, o uso, aqui ele me diz algumas informações importantes. Ó, aqui nós temos o, deixa eu mostrar aqui, ó, Real Time Message. Nós podemos mandar 2 milhões de mensagens gratuitas dentro disso aqui. Então, toda vez que eu fizer uma atualização no banco de dados, eu mando uma mensagem, ou seja, está contabilizando um. Então, se eu tiver muitos usuários, eu só tenho 2 milhões de mensagens por mês para enviar essas mensagens, tá? Além disso, eu tenho isso aqui de conexões simultâneas, né? Então, eu tenho 200, então eu não posso extrapolar. Senão, a gente teria que fazer o upgrade aqui, que daí passaria para esse montante aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, $25. E aí eu teria, deixa eu fazer aqui, compare plans. Deixa eu só achar aqui para mostrar para vocês, tá? A gente passaria de 2 milhões de mensagens por mês para 5 milhões. E aí, para cada milhão, eu pagaria $2,50, tá? Para trabalhar com o real time. Então, a gente tem que ver quais são as necessidades de trabalhar com o real time. Então, tem que tentar pensar estrategicamente qual que é o melhor. Se para você faz muito importância, você deixa isso aqui habilitado. Vamos deixar por enquanto, depois vocês pensam nisso aí, tá? E aqui ele dá as informações do que é cada coisa. Então, a gente pode ter 200 conexões simultâneas, né, recebendo essas informações, 2 milhões de mensagens. Ou seja, se eu tiver 200 usuários conectados recebendo essas mensagens, a gente já não vai ter, não vai poder. E também o real time, nesse caso, ele pode não funcionar muito bem se a pessoa não estiver logada, tá? Mas, enfim, então ou a gente deixa sem o real time, não tem nenhum limite, só que a pessoa só vai contabilizar uma única vez essa, como que eu posso dizer, essa contabilidade, né? Então, vai funcionar igual o BAN, a pessoa fez a visualização, contabiliza uma, se ela sair do aplicativo e voltar, ela pode contabilizar mais uma, senão ela pode passar e voltar o vídeo 300 vezes que só vai ter uma contabilidade dessa visualização, tá bom? E isso vai valer para qualquer coisa que nós fizermos aqui, tá bom? E adicionar o favorito, o like e etc. Vou deixar habilitado por enquanto, depois, em último caso, eu teria que desabilitar e fazer. Mas, como, né, tem esse empecilho, vamos fazer o seguinte, vamos deixar por enquanto essa contabilidade única da pessoa e eu vou mostrando as diferenças de um e de outro, vocês vão vendo na prática, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desabilitar o real time, porque agora a gente vai passar, a gente já viu que funcionou o sistema de like e de views, e agora a gente vai fazer o sistema de likes. E daí você vai ver na prática também como que funciona, que isso também influencia, tá? Vou desabilitar aqui o real time. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou tirar porque a gente já viu que deu certo. Eu vou desabilitar, vou tirar. E agora a gente vai adicionar o sistema de likes, tá? E aí o sistema de likes vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu só confirmar se a gente colocou certo aqui. Ó, a gente colocou só uma contabilidade de likes. E a gente não quer isso. A gente quer que realmente as pessoas que estão cadastradas e que estão ali possam dar like.
né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em editar, vai dar um edit table, e agora nos likes, a gente vai fazer isso para quase tudo, tá? Não compartilhamento e salvos. Vou pensar ainda se a gente vai precisar ou não. Mas para o like, se a gente for ver aqui, vamos entrar aqui no, no TikTok e, por exemplo, se eu vier aqui no meu perfil, né? Se eu vier aqui deixa eu ver se algum desses tem like. Tem like. Se eu vier aqui, é, aqui eu consigo ver as informações. Cadê aqui? Aqui, né? Eu consigo ver as pessoas que curtiram os meus vídeos, certo? E aqui a gente precisa saber é, quem são essas pessoas que curtiram, porque a gente consegue ver isso aqui, né? Se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui, vou ver em mais sites, curtidas. Tem algum lugar que a gente consegue ver, não consegue ver? Aqui eu não tenho tanta curtida, né? Então eu não. Mas se a gente entrar nos vídeos, a gente conseguiria ver a quantidade de pessoas as pessoas que curtiram nossos vídeos. Atividade, aqui ó, tal pessoa curtiu o seu vídeo. Então você consegue saber qual foi a pessoa que curtiu o seu vídeo, certo? Aqui ó, tal pessoa e tal pessoa curtiu o seu vídeo. Então a gente precisa saber qual é a pessoa que curtiu o seu vídeo. Então o que que a gente vai fazer? A pessoa tem que estar logada para poder curtir o seu vídeo, né? Então depois a gente faz esse tipo de situação. Por enquanto a gente está logado, a gente faz isso aí, faz dessa forma. Então aqui eu vou mudar agora, em vez de ser int8, eu vou colocar ele como text, porque a gente vai salvar o ID da pessoa que tá curtindo, tá? Esse post, esse vídeo. E aqui a gente vai colocar ele como um array, ou seja, como uma lista. Então eu quero saber a lista de todas as pessoas que estão logadas, que curtiram aquele vídeo, tá? Quando der erro assim, é porque a gente já tem alguns valores definidos lá dentro do nosso. Aqui, né, a gente já tem valor definido como default nos likes. Cadê? Já tem aqui, então a gente tem que excluir e a gente colocar de novo. Então eu vou vir aqui em edit table, eu vou excluir e aqui embaixo eu vou fazer de novo, tá? Likes vai ser do tipo texto e vai ser definir como array. Se a tua aplicação não precisar que você mostre quem curtiu a sua foto, por exemplo, o seu vídeo, você não precisa fazer isso aqui. Você pode fazer só simplesmente o sistema de like ali e é isso. Então a gente pode até fazer isso aqui para mostrar os dois jeitos para vocês. Então eu coloquei like users e apenas likes, tá? E esse likes vai ser do tipo inteiro, que eu quero só saber o número de likes. Vou deixar aqui como zerado. Eu nem precisava ter excluído lá, mas vamos fazer isso aqui. Então, eu vou salvar aqui. Aí você vai ter as duas versões. A versão que você tem as pessoas que curtiram aquele vídeo e as pessoas e só o número de curtidas. Então, depende muito do teu tipo de conteúdo, você pode fazer esse tipo de situação ali, tá bom? Deixa eu ver se deu certo. É, likes ele acabou não apagando, porque a gente acabou de fazer a mesma coisa, tá? Então, tá ok. Likes continua aqui. Então, como que a gente vai fazer agora para poder clicou no likes, no like, ele vai mostrar essa informação. Lembrando que se você não tiver um controle de quem curtiu esse post, a pessoa pode ficar clicando milhares de vezes ali e ela vai ficar vai ficar contabilizando o like ali. Então, se o cara for lá e ficar 1 milhão de vezes curtindo ali, a pessoa vai ter 1 milhão de vezes e você não vai ter controle nenhum, tá? Então, por isso que o ideal é você ter o usuário que curtiu, porque aí você vai fazer essa verificação. O usuário já curtiu? Se ele já curtiu, você não faz nada. Se ele não curtiu, você vai adicionar. Na verdade, sim, se ele já curtiu e clicou de novo, ele vai descurtir, né? Então, a gente vai fazer esse processo aqui.
A gente pode até tirar esse em volta aqui para deixar. Vou deixar aqui o primer color. Na verdade, a gente vai ter que fazer uma alternação, né? Vou deixar o alternate por enquanto, que é para indicar que a pessoa não curtiu, não fez nada ainda. Aqui vai ser um alternate para ficar meio cinzinho. Tem que ser uma cor mais escura, né? Vou colocar o secondary aqui. Secondary. Secondary. Vou tirar o primary. Vou tirar aqui e aqui. E aqui eu vou deixar, tá? É o botãozinho de passar. Então, se eu clicar aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai acionar uma action no OnTap e vai ser da seguinte forma. Primeira coisa que eu vou fazer uma verificação, tá? Vai ser uma conditional, aonde eu quero pegar uma single conditional. Primeiro valor, qual que é o primeiro valor? Eu quero saber se dentro da minha lista de usuários, likes, tá o meu usuário, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Primeiramente, a gente tem que dar lá no configurações do projeto e dar um get schema, beleza? Temos um get schema aqui. Só conferir se está certo aqui. Likes está lá embaixo. User likes tem um texto, beleza. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Conditional, single conditional. Primeiro valor que a gente quer do vídeos. Vai mesma coisa, item at index, specific index do page view. Então, widget state, page view. Agora a gente vai utilizar isso para tudo praticamente, tá? Qual que é o valor que eu quero? Vou dar um get row field, quero pegar os campos que tem nessa linha e eu quero saber o likes users, tá? Eu quero saber se o like users contém item, ou seja, ele vai pesquisar em todos os itens ali se contém o meu ID. Então, vai ser aqui, ó, list contém items. E aí, qual que é o valor que eu quero checar se tem dentro dessa lista? Eu quero checar se o meu usuário tem ali. Então, eu vou clicar aqui, ó, Authenticated User, User ID, tá? É isso que eu estou fazendo, tá? Eu vou copiar isso aqui, porque a gente não vai precisar dessa estrutura. Então, eu clico aqui, botão, os três pontinhos, copy variable, vou clicar nos três pontinhos aqui e vou dar um paste variable, tá? Que aqui ele já vai me retornar se é um verdadeiro ou falso. Quando eu mexo com listas, ele já me retorna um verdadeiro ou falso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha lista de vídeo, estou identificando qual é o vídeo atual através do item, at index, specific index, qual é o index da página atual. Então, eu estou primeiramente identificando qual é o vídeo que eu estou vendo. Depois eu quero pegar likes users e eu quero fazer uma checagem na lista se o meu usuário está ali, tá? Se o meu usuário estiver ali, ele vai retornar true. Se o meu usuário não estiver ali, ele vai retornar false, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Como que eu faço para atualizar isso aí? A gente vai utilizar aqui, se ele for falso, nós vamos adicionar o item à nossa lista de likes,